tratar com vocês sobre um tema palpitante, que é a questão envolvendo a lei e a realidade sucessória, que tanto nos tem atormentado. E hoje vocês estiveram aqui com o professor Flávio Tartucci, onde ele fez uma série de considerações, e eu o parabenizo na qualidade de presidente da comissão responsável pela reforma do Código Civil, ao lado da professora Rosa Neri, por alguns adiantamentos que ele já apresentou aos senhores, mas que virá ao final da minha palestra, talvez como sugestões para um problema que hoje me parece insolúvel. Eu não tenho nenhuma pretensão de trazer aos senhores soluções mirabolantes e, principalmente, não é uma palestra acadêmica. Talvez eu fale mais, me penitencio por isso, pedindo desculpas, porque eu falaria para advogados, para operadores do direito, aqueles que vivenciam o drama de trabalhar com a sucessão no seu cotidiano. Porque para algumas situações, embora iniciativas louváveis de soluções para o imbróglio que nós vivenciamos, nós temos hoje um cenário de absoluta insegurança na orientação, e essa é a minha opinião, dos nossos clientes, quanto a determinados planejamentos, quanto a determinados atos, e há uma ansiedade enorme para que tenhamos, se não a solução perfeita, seguramente um direcionamento mais seguro. E para isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo e falar mais rápido, já que o tempo é curto, de um momento histórico para chegar no problema que nós vivenciamos para apresentar possíveis soluções. Quando eu falo nessa situação do passado, eu penso no modelo do Código Civil de 16 e no modelo em que havia uma realidade social e nós não podemos nos desprender da realidade social, porque é ela que dá base para a interpretação das leis conforme o momento histórico que vivenciamos, né, ou que vivemos. Mas quando nós falamos lá em 16 do modelo da família, era aquela família patriarcal e hierarquizada, em que existiam papéis muito específicos, e naquele momento o regime de bens do casamento era o regime da comunhão universal, num casamento indissolúvel. Qual era o posicionamento do cônjuge naquela situação? Nós tínhamos o cônjuge na terceira classe preferencial, como um herdeiro facultativo, podendo ser afastado da sucessão, portanto, e ele tinha como garantia, em eventual passamento do seu cônjuge, naquele casamento indissolúvel, a meação. Por isso, não havia uma preocupação premente em se estabelecer um direito sucessório que lhe assegurasse uma determinada folga, uma determinada tranquilidade no pós-falecimento, no pós-passamento de um deles. O companheiro estava defenestrado da tutela legal. Então nós tínhamos meação, mas na prática os filhos vindo antes do cônjuge, na falta dos descendentes, os ascendentes, e só então o cônjuge receberia alguma coisa por herança, insisto, podendo ser afastado dela. Quando nós recebemos isso, em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, há uma primeira inovação no sentido da tutela do cônjuge, quando estabelece o usufruto vidual, deferindo ao cônjuge casado por regime diverso da comunhão, o usufruto de uma determinada quarta parte da herança, se concorresse com os descendentes, ou de metade dela, se concorresse com os ascendentes. Se o regime fosse o da comunhão, ele teria, então, um direito de habitação que era vidual. Se casasse de novo, perdia aquele direito. O companheiro só foi ter o mesmo direito no ano de 94, com a Lei 8.971, que não falava de habitação, apenas do usufruto. E estabelecia que esse companheiro, lá em 94 já, ele teria participação na herança também na terceira classe preferencial. Em 96, ao direito, estende-se o direito de habitação também ao companheiro. Muito bem, nesse meio tempo de Código Civil, até chegar na legislação de 94, vem a Constituição Federal, que muda o panorama da interpretação da lei. A pessoa humana é colocada no centro de todo o ordenamento e dela, ou para ela, emanam as proteções, a tutela legal. E aí passa a ter um novo conceito, ou uma parametrização de tutela dessa pessoa humana, que é a dignidade da pessoa, a dignidade dela, e
um outro princípio que, para o professor Paulo Lobo, é fundamental no direito de família, que é o princípio da solidariedade. Dignidade com solidariedade constitui o arcabouço das próprias relações familiares. Só que essa solidariedade, ela deixa de ser uma solidariedade espontânea para ser uma solidariedade imposta nessas relações familiares. E aqui eu estou tratando exclusivamente das relações familiares. E como isso se traduz na prática? No direito de família, por exemplo, no dever de mútua assistência, no Instituto dos Alimentos, no bem de família e no direito sucessório, dito pela melhor doutrina, na legítima do herdeiro necessário. Passou-se, então, a ter uma outra concepção de tutela legal, onde nós temos que ter um amparo, uma solidariedade nas relações civis, mas, sobretudo, nas relações familiares. E o extrato das relações familiares, a partir de então, muda completamente para nós termos uma família tão protegida e tão verbalizada e tão defendida pelo IBDFAM, que a família eudemonista. Sai aquela família abstrata e entra a família função, onde naquele núcleo eu desenvolvo a minha personalidade. Mas fugindo do discurso para entrar na prática, eu preciso de tutelas específicas. E essa tutela, essa solidariedade, vem no ano de 2002, quando o Código Civil altera esse panorama e elege um grande ator. Qual era a ideia? O cônjuge passou a ser o grande beneficiado do fenômeno sucessório. O cônjuge que no passado, diziam os autores, cônjuge não é parente. E eu trago esse cenário para um momento mais recente, citando o saudoso professor Zeno Veloso. Cônjuge passa então a ser visto mais do que um parente. Porque cônjuge, ao contrário dos filhos, e eu vou falar do companheiro, cônjuge é aquele parceiro eleito. É aquele que você escolhe. Filhos, evidentemente, devem partir de uma decisão consciente, mas deles, foi dito nesse palco, seja a origem, deles eu não posso abrir mão, eu não posso devolvê-los. O cônjuge passa a ser, em tempos de emenda constitucional 66 do divórcio, o seu parceiro eleito, o seu parceiro por opção. É aquele que estará, se tudo correr bem, ao seu lado no momento dos infortúnios e ao seu lado no momento da morte. Os filhos, se tudo correr bem, eles constituirão seus próprios núcleos. O cônjuge é aquele que estará do seu lado. Portanto, mais do que um parceiro eleito, é aquele que você pode se apartar ou não. E a ele foi deferida uma tutela sucessória, antevendo uma ideia de que era uma concretização de solidariedade no fenômeno sucessório, não mais trazendo a ele um direito ao usufruto vidual ou a um direito de habitação vidual, mas assegurando a ele, no seu passamento, uma participação sucessória. Ele passa a ser um herdeiro privilegiado, porque, além de estar na vocação hereditária, ocupando a terceira classe, ele está concorrendo, ou a ideia era concorrer com classes anteriores, e eu não vou entrar nas hipóteses de concorrência, que no nosso sistema é jabuticaba, porque é o único que atrela regime de bens, mas passa a concorrer com classes anteriores, ocupando ainda assim a terceira classe. Então ele pode concorrer com os descendentes, pode concorrer com os ascendentes, e ocupará exclusivamente a terceira classe sucessória, e sendo um herdeiro necessário, não podendo mais ser afastado imotivadamente. A ideia do legislador nesse momento era concretizar ao cônjuge uma tutela sucessória específica em nítido caráter promocional. O companheiro, ele tinha um trato distinto que acaba com o tema de repercussão geral 809 do STF, que trouxe à baila a igualdade sucessória entre cônjuges e companheiros, o que na prática, e agora eu inicio o contraponto de tudo que eu disse, com um grande problema. Porque se a ideia do legislador era a concretização de um fenômeno solidário, no direito sucessório, aquele parceiro eleito, de outro passo, a realidade nos trouxe um grande problema, porque sendo esse parceiro eleito, esse sucessor que concorre com a classe dos descendentes, e que não pode ser afastado da sucessão no fenômeno sucessório, o que ocorre? As pessoas, na prática, passaram a ter um outro modelo de família que não era mais aquela família que perdurava
ad eternum, num casamento que era indissolúvel, e no momento atual em que o regime de bens é o da comunhão parcial. A ideia do legislador foi, em todas as situações em que eu não tiver meação, onde eu não tenho meação, eu darei sucessão, traduzindo e concretizando aquela solidariedade familiar. O problema é que isso não agradou as famílias reconstituídas e passou a surgir um problema muito grande na prática de pessoas que não aceitavam a ideia de que os bens havidos anteriormente àquela união ou aquele casamento fossem entregues ao seu parceiro, porque é nos particulares que a concorrência se dava. Então ele pode ter meação e ainda assim concorrer hereditariamente nos bens particulares. E esse problema foi agravado porque se discussão havia a respeito da qualidade dos companheiros, se eram herdeiros necessários ou não, e para o professor Mário Delgado não são, há um recurso especial onde já faz a menção, embora o corpo do acórdão não trate disso, há um recurso especial em que já faz a menção do companheiro como herdeiro necessário. Se nós tínhamos uma válvula de escape para oferecer um outro regime, que eu fugia do 1829 e da qualidade de herdeiro necessário, que é peremptória na lei para o cônjuge, a situação se agravou e nós passamos a ter consequências disso, com preocupações em solucionarmos aquilo que antecipo, no meu modo de ver, solução definitiva não há. Quando nós buscamos isso, na prática, daqueles que não gostam desse sistema, e a constatação pelo escritório é que a imensa maioria não aceitou o sistema, eu passo a ter consequências jurídicas, como, por exemplo, a preocupação daqueles que vão viver em união estável em não caracterizar uma união estável e celebrando contratos de namoro, não vou entrar no mérito se eles têm natureza contratual ou não, se são válidos ou não, mas passaram a recorrer a instrumentos específicos para evitar a caracterização da união estável ou para deixar claro que ali não há união estável, para que não se operem os efeitos da união estável, e um deles, de natureza patrimonial, é o efeito sucessório. Mais do que isso, nós ouvimos todos os dias engenharias jurídicas ou doutrinas sólidas tentando sustentar a possibilidade de pactos de renúncia antecipada à herança e pactos de renúncia à concorrência sucessória. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vendo a discussão e a polêmica e a insegurança jurídica, trouxe, nas suas normas, uma solução interessante, dizendo o seguinte: pode-se fazer o pacto de renúncia antecipada, mas o tabelião tem que advertir expressamente dos riscos da ilegalidade da cláusula. No Estado de São Paulo, a questão é muito mais séria, porque o Estado de São Paulo terminantemente disse: não lavrem mais esses pactos, porque essa cláusula é nula. E se lavrado o pacto com cláusula de renúncia antecipada à herança, não haverá registro pelos cartórios de imóveis. Eles recusam o registro. E aqui, senhores, eu não estou dizendo se está certo ou se está errado. Eu estou dizendo que nós temos um problema na prática que trouxe uma insegurança jurídica enorme. O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já se pronunciou dizendo o seguinte: não cabe renúncia antecipada à herança nos recursos especiais aí mencionados, dizendo que aquela cláusula viola o artigo 426 do Código Civil, e aí a doutrina novamente começa, parte dela, com nomes, com expoentes muito significativos, dizendo: olha, não há renúncia à herança, não há pacto sucessório, mas o STJ já disse que não cabe essa cláusula. E quando nós antecipamos que o STJ menciona a proibição de renúncias antecipadas, onde estaria a violação? Haveria violação ao artigo 426? Eu, particularmente, entendo que não. Mas a imensa maioria dos doutrinadores apoiam dizendo que sim. Essa renúncia antecipada haveria uma contratação e, portanto, uma violação ao artigo 426 do Código Civil. O grande problema, a meu ver, é o artigo 1808 do Código Civil, que diz que não cabe renúncia à herança que esteja a termo. A morte está a termo. Portanto, eu tenho uma violação literal à disposição de lei. Logo, numa interpretação literal, e não significa que eu gostaria de dizer isso aos senhores, mas numa interpretação literal, a renúncia antecipada à herança
É o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo que aquela renúncia é nula. E não adianta escrevermos que se o tempo da abertura da sucessão, o regime jurídico permitir tal renúncia, ela está celebrada desde logo. Por que não é possível? Porque aquilo que é nulo, se nulo é, violação ao artigo 426 do Código Civil. E o 166, o que é nulo não gera efeito, o que é nulo não convalesce, o que é nulo não ratifica. Eu, como advogado, gostaria de ter uma outra situação jurídica que me desse segurança para uma maior liberdade. O receio que eu tenho é que essa segurança eu não posso dar para o meu cliente. Embora, insisto, exista doutrina sólida defendendo esses pontos de vista. Qual seria possíveis soluções, então? Ou a lei portuguesa é adotada no Brasil, a Lei 48 de 2018, que trata da renúncia prévia à herança nos regimes de separação de bens, e trabalha o direito de habitação de um modo muito bacana, porque ele diz que o direito de habitação perdurará por 5 anos, prorrogáveis a critério do magistrado diante de situações concretas. O magistrado pode, casuisticamente, ampliar aquele direito. E a partir dos 65 anos, aí sim o direito de habitação passa a ser vitalício. Essa lei mudou o artigo 1707 do Código Civil português. No nosso modo de ver, humildemente, faltando 50 segundos, portanto eu vou falar bem mais rápido, eu tenho a seguinte possibilidade. Isso folga quando eu ouço a palestra do professor Flávio. Segurança nós teremos se houver alteração legislativa. Sem alteração legislativa, nós não teremos segurança. Mas espero que nessa mudança eu tenha a tutela do cônjuge ainda de uma forma promocional. De que maneira? Como sugere o IBDFAM, por exemplo, acabando com, por exemplo, o cônjuge como herdeiro necessário, mas assegurando a ele, se necessidade houver, no mínimo, um capital ou uma renda a ser constituída pelo monte que lhe assegure dignidade no pós-mortem. Obrigado pela atenção dos senhores. Foi um prazer estar com vocês.